Olá, alunos e alunas! Hoje vamos falar do consumo de corrente e dos procedimentos de corrente, do fluxo de corrente na board dos seus iDevices. Bem-vindos a mais essa aula, o consumo de corrente. Vamos lá? Bem, o primeiro ponto a observar é que os iDevices foram fabricados para não sofrerem manutenção interna. Então, qualquer tipo de intervenção no seu iDevice deve ser feito de forma investigativa e direcional. Você vai entrar, fazer a manutenção e sair como se ninguém tivesse tocado, não deixando digitais, mantendo tudo de forma padrão de fábrica, ok? Vamos lá então para o estudo da corrente elétrica dos nossos iDevices. Primeiro vamos falar dos modos operacionais do nosso iPhone. Nós temos vários modos operacionais. Nós vamos precisar, para energizar o nosso dispositivo na fonte e analisarmos pelo consumo de corrente o que está acontecendo, para aí sim executar a profilaxia do reparo, uma boa fonte de alimentação que ajuste a tensão básica de 0 a 10 volts, mas trabalharemos com 4.2 volts nos smartphones, e a corrente ajustável de 0 a 3 amperes. Mas, na nossa bancada, trabalharemos com tensão de 4.2 volts e corrente máxima ajustada para 1.5 ampere. Então, sete sua fonte primeiro, ajuste a fonte para tensão contínua 4.2 e corrente máxima 1.5 ampere. Já com a sua fonte pronta, ajustada, vamos agora falar dos modos operacionais do consumo de corrente na fonte. Primeiro ponto com a sua board é conectar a board na Power Supply e não pressionar Power. Nesse caso, o consumo é muito baixo. Algumas fontes nem vão exibir nada devido a ter poucos dígitos, por exemplo, 3 ou 4 dígitos somente. Mas lembre-se, vai existir sim um pequeno consumo, porém sua fonte, por ter poucos dígitos, não vai mostrar. Então esse primeiro consumo que vamos falar é o consumo desligado, que é aproximadamente 0,000 amperes, ok? Então uma board em perfeito estado de funcionamento nesse modo, no modo desligado, não pode consumir corrente. Então se você conectar sua board na sua Power Supply e já consumir corrente, indica que algo está muito errado. Próximo ponto a analisar é a placa energizada, é bootar a sua board. Uma board bootando com um backlight ligado tem um consumo aproximadamente de 250 mAh. Depois que ela registrou na rede, registrou no Wi-Fi. Então, quando você começa a energizar a board, quando acende o backlight, o consumo básico é 250 mAh. Depois que ela faz todo o processo de registro na rede, ativa o TX-RX, gasta 500 mAh, procura o Wi-Fi 500, ela vai ficar no modo standby. O modo standby é em torno de 10 mAh o consumo, de 10 a 20 mAh. O que é o modo standby? Seu aparelho ligado com o backlight apagado, ou seja, ele está pronto para receber uma chamada, acionar um comando, ele está em perfeito funcionamento, porém com parcialmente as funções desligadas. Você tocando no touch ou pressionando levemente o botão power, ele vai acordar e ele está pronto para o uso. Isso se chama standby, ele está em espera. Consumo baixo, 10 mAh ou 20 mAh. E aqui, quando o aparelho faz uma ligação ou recebe uma chamada, em torno de 500 mAh é o consumo de corrente. E aqui a gente tem o modo Wi-Fi, o modo GPS e o modo de carga. Quando você conecta um carregador no seu telefone, o consumo de corrente no medidor de corrente USB vai ser aproximadamente 1 ampere. Lembrando que isso depende do nível de carga da bateria. Quanto menos carga tiver a bateria, mais corrente vai ser fornecida para carregar a bateria. Quanto mais carga tiver a bateria, menos corrente de carregamento. Essa corrente vai ser alternada, variável, de acordo com o nível de carga da sua bateria. Bem, aqui seguindo nós temos alguns procedimentos de reparo para você tentar fazer reparos nas suas boards. Por exemplo, meu iPhone não liga. Então tem aqui o procedimento básico de reparo, iPhone não liga. Primeiro passo é tentar verificar se não é uma falha de software que está bloqueando o hardware. Então o que você faz? Efetua um processo chamado hard reset. Cada iPhone tem um processo de hard reset diferente. Ou pressionar o volume menos e o botão home por 20 segundos, ou power, volume menos. Cada iPhone vai ter uma sequência de hard reset diferente. Então consulte no YouTube, no nosso canal, para você ver como tentar fazer o hard reset. Caso não resolva, você pode tentar primeiro fazer um reparo via software, modo DFU, modo recovery ou até mesmo força DFU.
Esse procedimento de reparo quando o iPhone não liga é quando tem baixo consumo ao pressionar power. Então, quando você coloca a sua board na fonte, pressiona o botão power e o consumo é baixo, menor do que 200 mA, tente primeiro efetuar um hard reset, colocar seu aparelho em modo DFU e modo recovery para tentar resolver essa falha por uma falha de software. Ponto fundamental no processo de reparo do software também é que a tensão da bateria tem que estar superior a 4 volts. Nunca restaure o seu device se sua bateria estiver baixo. Então esse é um ponto fundamental. Quando você restaura o seu device, o consumo de corrente é muito alto. Se sua bateria estiver com baixa tensão e baixa corrente, pode parar no meio do processo e você pode causar uma falha catastrófica no seu dispositivo. Pontos fundamentais para que o seu iDevice funcione, pelo menos a parte de software. Os botões de volume, o botão home, todas essas teclas que são usadas para colocar em modo DFU recovery devem estar funcionando. O flex do dock também é fundamental para que você trabalhe com o software no seu iDevice. Então, é importante ter um cabo de dados original, um dock em perfeito estado de funcionamento para garantir que a comunicação entre a sua board e seu computador estejam perfeitas. O ideal é você ter periféricos originais de confiança para você tirar a board do seu cliente e conectar no seu periférico de confiança. Uma bateria original, cabo original, dock original, para você não ter problemas no reparo. Bem, se eu tentei fazer o reparo no meu iPhone via software e ele não resolveu, eu posso tentar também verificar as tensões VCore. São tensões fundamentais para CPU, para NAND. Então observe bem isso. Se você tentou forçar o aparelho em modo DFU, colocar em modo recovery, colocar em modo force DFU e não foi reconhecido, passe a verificar as tensões VCore. O Power Manager fornece tensões fundamentais para a parte lógica. Faltando alguma dessa tensão, a parte lógica não vai ser reconhecida. Faça uma inspeção visual também nos componentes, nos blocos, nos flex. A inspeção visual sempre é importante na análise e solução de problemas. Temos aí outra solução de problemas com o iDevice não liga sem consumo de corrente ao pressionar power. O que sugere isso? Que não circula corrente ao pressionar power. Então qual que é o ponto básico a ser feito? Verificar a malha VBAT, a malha que fornece tensão da bateria, chamado BAT-VCC, para o chaveador de malha, que é o Tigris, que vai converter a malha BAT-VCC em VCC-MAN. Então, se nada acontece quando você pressiona Power, você pode ter um problema na malha VBAT ou então no flex da tecla Power. E nele tem a tensão Always, aquela 1V8 Always, mesmo sem você pressionar Power. Então, pode ser uma falha na chave Power, no flex do Power ou na malha VBAT, quando você pressiona Power e nada acontece no seu amperímetro. Verifique as trilhas, verifique a tensão 1.8 Always, verifique os resistores que fazem essa tensão e lembrem-se, o Power Manager que mantém essa tensão 1.8 Always, mesmo sem apertar Power, mesmo com consumo 0,000, é que vai gastar muito pouca corrente para manter essa tensão Always aí, para energizar a tecla lógica, a lógica da tecla Power, que é um nível 0. Bem, aqui também nós temos algumas soluções de problemas quando o iPhone não liga com baixo consumo. Então, quando eu tenho um iPhone que não liga com baixo consumo, menor do que 200 mA, sugere que pode ser uma falha de software. E essa falha é chamada iPhone congestionado. O primeiro ponto que nós já falamos nesse caso é tentar fazer de tudo para que ele reconheça pelo software. Então, quando eu tenho uma board que não liga com baixo consumo, tente primeiro resolver via software. Se não resolver, passe para verificar as tensões VCore. Se não resolver, passe para verificar os cristais osciladores com osciloscópio, os clocks, os barramentos de controle, alguma interrupção, ok? Agora vamos falar do não liga com alto consumo, iPhone em curto. Então, quando eu tenho uma board que está em curto-circuito, o que é o curto-circuito? É o caminho mais curto entre o positivo e o negativo, ou seja, tem um alto consumo de corrente, muito superior a 200 mA. Quando eu tenho um curto na minha board e ele dissipa calor pelo efeito Joule, basta eu conectar a minha board com uma câmara térmica, eu posso conectar uma tensão menor para não forçar sua board e com a câmara térmica eu consigo observar o componente que está dissipando o calor. Mas, quando esse componente que está dissipando o calor, não dissipar o calor de forma que eu não consiga enxergar na minha câmara térmica,
Isso pode acontecer. Às vezes o componente foi feito para esquentar. Então você tem um consumo alto na board e não dissipa calor. Então eu vou ter que aprender a usar técnicas de resolver problemas de curto-circuito quando não tem perfil termográfico. Então eu vou usar várias ferramentas para isso. Por exemplo, o SIC, o Short Killer, o congelante. Então tem várias técnicas para você achar curto quanto não dissipa calor. Eu tenho vários tipos de curto. O curto total, que é o curto entre malha e o terra. O curto malha dupla, duas malhas em terra. Em curto, eu tenho dupla malha ligada no terra. Eu tenho curto nas malhas secundárias, terciárias e quaternárias. Por exemplo, o Book 3, aquela tensão de 1.8 volts, tensão da NEM de 3V0. A tensão de ser de lá do Power Management está em curto e o efeito do curto é o efeito cascata. Também tem o curto funcional. Quando você ativa uma função, o aparelho reinicia, por exemplo. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um curto no LED flash. Quando eu ativar o LED flash, vai ter um alto consumo lá, toda a corrente será desviada pelo LED flash, seu aparelho vai reiniciar. Então a gente tem aqui uma explicação de curto para o terra. Então, o que eu curto para o terra? Malha para o terra. Por exemplo, a minha malha é PP1V8 SDRAM. Se esse capacitor C1860 entrar em curto, eu tenho um curto malha para o terra. Se a malha PP1V8 SDRAM fechar curto com a malha PP1V1 SDRAM, por exemplo, uma escória de solda, eu tenho um curto entre malhas. Se essa escória de solda pegar nas duas malhas e o terra, eu tenho curto entre malhas e o terra. Então, eu tenho vários tipos de curto-circuito. Aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um nó. Todos esses nós ligam esses três ramos nessa malha. Então fique muito atento a isso, aos curtos entre malhas por terra, entre dupla malha e por terra. São vários tipos de curtos-circuitos diferentes. Aqui nós temos uma divisão básica de corrente, quando eu tenho a analogia da caixa d'água, quando falamos de curto-circuito. Aqui é um curto-circuito total na malha VBAT. Quando eu tenho um curto-circuito na malha VBAT, toda a corrente da bateria vai ser desviada para esse curto. Não vai sobrar corrente para alimentar meu aparelho. Então, o primeiro ponto é verificar qual que é a malha que está efetivamente em curto. Para daí, então, verificar cada componente dessa malha que está em curto e trabalhar em cada um deles, localizando o seu curto-circuito. Aqui eu tenho um exemplo agora de um curto na malha VCC Main, que é a malha mais importante do seu iDevice, chaveada pelo Tigres. Um curto na malha VCC Main vai fazer o seu FET esquentar, vai fazer o seu Tigre esquentar, mas o FET aqui no caso não vai estar em curto, porque ele não tem nem GND. Então a corrente passa em excesso aqui por ele, causa o efeito Joule e vem para cá. E a corrente vai ser desviada por terra. Então não vai sobrar corrente para energizar seu aparelho. Como resolver curto no VCC Main? Perfil termográfico, SIC, Short Killer, congelante, várias soluções de problemas para isso. Bem, aqui nós vamos falar um pouco agora das divisões básicas das malhas dos iPhones mais novos. Por exemplo, o iPhone XS Max. Aqui eu tenho a divisão básica das malhas, onde eu tenho a malha PP-VCC. A malha PP-VCC provê corrente e tensão para o chaveador primário da malha BAT-VCC em VDD Main. Então o nosso Tigres, além de ser o circuito de carga, ele vai chavear a malha BAT-VCC na malha PP-VDD Main. E essa malha PP-VDD Main divide em vários ramos, que vai alimentar várias partes da sua board. Ou seja, a malha VDD Main é a malha mais importante do seu iPhone. Então aqui eu tenho a malha PP-VDD Main, onde ela alimenta câmera, PMU, os LEDs estroboscópicos, Power Management do Rigel, Power Management do AP, os drivers de áudio, norte e sul, display, vários CIs e a parte de RF. A malha PP-VDD Main é aquela malha fundamental que vai alimentar vários componentes. E aqui é muito comum capacitores entrarem em curto-circuito nessa malha. Então você vai aprender a usar ferramentas aí. Existem vários vídeos nossos no nosso canal do YouTube que você pode complementar com o seu curso EAD eletrônica e ver esses vídeos de localização de curto-circuito. Vamos deixar depois a descrição desses vídeos no material de suporte. E aqui eu tenho a explicação mais básica das malhas. Primeira malha, BAT-VCC. Malha secundária e principal, chamada VDD Main. Malha terciária, malha do Power Management do AP. Malha quaternária, malha do Power Management da Baseband. Lembrem-se, um curto na malha quaternária ou terciária pode fazer com que dissipe calor aqui e dissipe calor aqui. Mas você não tem um curto no BAT-VCC, não tem um curto no VDD Main. Você tem um curto, por exemplo, na malha do AP. Então fique atento na solução de problema para trabalhar na malha exata. Se você procurar curto aqui, não vai achar. Aqui também não vai achar e aqui vai achar. E o curto pode ser também na malha secundária. Então fique esperto, se o curto for na malha secundária, vai causar efeito cascata no BAT-VCC. E por aí vai. O BAT-VCC só vai causar efeito nele. Então um curto no BAT-VCC só vai causar sintoma no BAT-VCC. É importante você estar na solução de problemas correto. Essa é a nossa roda gigante para você
identificar e solucionar falhas de curto. Então você vai continuar com esses estudos. Sigam aí a Telecela no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Grande abraço.